Muito obrigado pela vossa presença aqui hoje. O que nos traz aqui é efetivamente a apresentação da proposta que foi aprovada no que diz respeito à baixa dos coeficientes de localização relacionados com o Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2016. Como vocês devem estar lembrados, na reunião da Assembleia Municipal realizada em Vila Maior e quando da discussão do IMI para as famílias com filhos, foi dito por mim na altura que nós estávamos a apresentar uma proposta no sentido de realmente beneficiarmos as famílias, não só aquelas que tinham filhos, mas ao fim e ao cabo todas as famílias que realmente tinham adquirido habitações na área do Concelho de São Pedro do Sul. E aquilo que existia é que as áreas, principalmente das Termas e aqui de São Pedro do Sul, a verdade é que as casas estavam sobreavaliadas, ou seja, qualquer habitação que realmente pudesse ser vendida, nunca seria vendida pelos valores que realmente as finanças lhes tinha fixado, mas teria de ser sempre valores muito mais baixos, porque o mercado está completamente estagnado a nível de toda a região centro e provavelmente a nível de todo o país. E a verdade é que as habitações, não tendo grande valor de mercado, não se justificava que as pessoas, por sua vez, estivessem a pagar contribuição por um valor acima daquilo que realmente as casas valiam. E então foi a nossa proposta sempre desde o início, foi realmente baixarmos esses fatores de localização. E isto porque, a nível de taxas, o município de São Pedro do Sul já aplica as taxas de IMI, as taxas mais baixas que existem a nível nacional, já de alguns anos esta parte. Não podendo baixar mais essas mesmas taxas, a possibilidade que tínhamos para realmente podermos beneficiar os municípios era efetivamente baixarmos os coeficientes de localização. E o que acontece é que com esta proposta que foi agora aprovada, e como disse, para entrar em vigor já a partir do dia 1 de janeiro de 2016, que irá fazer sentir para a contribuição de 2017, a verdade é que conseguimos dar 30% deste mesmo imposto a todas as habitações e serviços da área das Termas de São Pedro do Sul e cerca de 20% a 30% nas habitações aqui da área urbana de São Pedro do Sul. 20% na zona que está constituída aqui na zona central, que constitui a nossa ARU, e 30% nas restantes habitações. O que nós estamos a falar a nível de habitações é o mesmo para a parte de comércio e de serviços, dado que a nível de indústria nada se alterou. Fora tudo que seja habitações, comércio e serviços, posso indicar aqui em primeira mão que estamos a restituir aos habitantes de São Pedro do Sul, a todos os proprietários de São Pedro do Sul, praticamente 30% daquilo que as pessoas estavam a pagar. E numa altura em que as famílias têm cada vez menos dinheiro, derivado essencialmente da questão do desemprego, derivado essencialmente da baixa dos ordenados, a verdade é que estes 30% para nós acho que consideramos essenciais para que realmente as pessoas possam chegar ao fim do ano e ter mais alguma quantia para poderem gastar muitas das vezes nos seus bens alimentares, que muitas vezes têm necessidade deles mesmos. De forma que esta proposta foi aprovada, esta proposta é para entrar em execução imediatamente e irá ter repercussões efetivamente na contribuição do ano de 2017. Posto isso, Sr. Arquiteta, tem um mapazinho. Não pode. Vamos passar então a ver os coeficientes que estavam fixados para 2009. Em termos de habitação, podemos ver aqui São Pedro do Sul. São Pedro do Sul estava com 1.1 e 0.9 e as Termas 1.3. Estamos só a ver 2009 ainda, em termos de habitação. Vamos ver o comércio. O comércio também podem ver aqui um núcleo com 1.1 em São Pedro do Sul e 1.3 nas Termas, que é esta zona aqui. Em termos de serviço, mantêm-se praticamente os mesmos valores, embora com polígonos mais alargados. Centro de São Pedro 1.1,
Centro das Termas 1.3. E só estamos a ver estas duas zonas porque foram aquelas em que os coeficientes foram mais notórios, a descida foi mais notória. E também porque depois se perdia a definição, se abrangêssemos mais o concelho. Podemos ver depois mais tarde, se assim for entendido. Em termos de indústria, vemos aqui um polígono na zona industrial do Alto Barro, um polígono alargado que agora foi mais reduzido com 0.7. Este polígono só teve mesmo redução em termos de tamanho, porque em termos de coeficiente ficou o mesmo. E os terrenos, a percentagem que é fixada para os terrenos em São Pedro do Sul, 20%, e nas Termas estava 25%, o que resultou agora no zonamento para 2015 numa redução bastante significativa, como vamos ver. Portanto, estes coeficientes fixam a percentagem em termos de avaliação dos terrenos. Portanto, a legislação que fixou todos estes coeficientes foi a Portaria 419 de 2015, de 31 de dezembro, e a Portaria 420-A de 2015, de 31 de dezembro. Podemos ver agora, em termos de habitação, os coeficientes que estavam em 1.1 e 0.9 desceram para 0.9 e 0.8, e nas Termas, de 1.3, passaram para 1. Portanto, uma descida bastante significativa. Em termos de comércio, podemos ver aqui este polígono que estava, penso que em 1.1, desceu para 0.8. E podemos também ver aqui o que estava fixado em 1.3, desce para 1. Também redução nos serviços, como podemos ver aqui nos polígonos, neste polígono aqui e nas Termas, porque há sempre polígonos mais alargados, mas existe este onde foi a redução mais significativa. A indústria, como vos tinha referido, o polígono foi retificado, portanto, ele era mais alargado para esta zona, passou a estar mais circunscrito. E em termos de terrenos, como podem ver, uma descida significativa de 18%, portanto, tínhamos 25% e passamos a ter uma descida bastante significativa. Podemos ver aqui as principais alterações dos coeficientes de localização relativamente ao ano de 2010, que foi quando entrou em vigor. Portanto, temos habitação, comércio, serviços, indústria e terrenos com descidas significativas. Queria acrescentar que estes coeficientes de localização não eram mexidos desde 2009, de forma que passados todos estes anos, nós realmente decidimos fazer esta mexida no sentido de realmente beneficiarmos as pessoas. E é nesse sentido que realmente esta portaria foi publicada recentemente e é esta portaria que estamos ao fim e ao cabo a estar aqui a apresentar. Posto isto, se quiserem fazer alguma pergunta, estavam à vontade. Eu começava por a questão dos terrenos, a forma como é feita a avaliação, não percebi muito bem aquelas percentagens dos 18% e dos 20%, como é que é feito o cálculo para os prédios de habitação e para o comércio, penso que será mais ou menos claro. Agora, em relação à avaliação dos terrenos, não fiquei com uma visão muito precisa como é que é feita essa avaliação. Pronto, a avaliação dos terrenos resulta de uma fórmula. Uma fórmula essa que é assim, tem a medida do terreno, não é? A área do terreno, tem um valor que é fixado em portaria, foi fixado na portaria 419, aquela que mencionei há pouco, e depois tem uma percentagem, ou seja, o valor do metro quadrado e depois a percentagem que é afeta à área e ao valor. Portanto, e é essa percentagem que muda, não é? É essa percentagem que estamos a falar, exatamente. Eu queria perguntar quantas pessoas ou quantos municípios é que acham que vão ser beneficiados com esta redução das taxas sem entrar em vigor, neste caso na prática, no próximo ano? Não sabemos ao certo quantas pessoas serão, agora a verdade é que, considerando que grande parte das habitações, provavelmente para aí 2/3 de todas as habitações, estão situadas nas freguesias de São Pedro do Sul, Várzea,
iremos considerar que grande parte da população de São Pedro do Sul será abrangida por estas medidas. Que só a cidade e as termas é que estão abrangidas, o resto do Conselho das Taxas... Porque, ao fim e ao cabo, a cidade e as termas era a zona que, a nível concelhio, mas também a nível nacional, eram as zonas que estavam mais prejudicadas. Eu posso lembrar que, por exemplo, a zona das termas tinha tinha coeficientes de localização quase iguais aos da cidade de Lisboa. Como se pode calcular, os valores das habitações nas termas não poderão ter o mesmo valor da cidade de Lisboa, como pode calcular, não é? E então, ou seja, esses valores estavam sobreavaliados há uns anos esta parte e houve realmente necessidade de baixar esses mesmos valores. Esta descida de valores, ou subida, em alguns casos, esta mexida foi feita através de putaria, foi feita em todo o país. Não deveria ter havido aqui um trabalho, digamos, mais intermunicipal dos municípios, de forma a não colocar demasiadas desigualdades, digamos assim, nas zonas que são vizinhas? Mas esse trabalho foi feito. Foi? Esse trabalho foi feito. Foi feito em conjunto entre os peritos avaliadores de São Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades, e se verificar a portaria que foi publicada, os valores já estão praticamente idênticos. Há pequenas variações pontuais, mas de resto os valores já estão mais ou menos muito idênticos, ao contrário daquilo que acontecia antes, que as pessoas de São Pedro do Sul estavam de longe prejudicadas em relação aos municípios vizinhos. Por exemplo, eu digo isto porque durante o fim de semana estive a pesquisar um bocado no portal das finanças e vejo terrenos na área do Concelho de São Pedro do Sul com um coeficiente de localização de 0,5 e ao lado, fronteira com Viseu, 0,4, o mesmo acontecendo entre São Pedro e Vouzela e o mesmo acontecendo entre Mas isso não São é Pedro nos e Castro terrenos, Daire. de certeza. Isso não é nos terrenos. Não é nos terrenos? Não. Os terrenos são fixados em termos de percentagem. Poderá ser nas habitações das freguesias que são limites entre São Pedro e Viseu, São Pedro e Vouzela e São Pedro e Castro Daire. Isto está lá no site. Eu posso dizer, no que diz respeito, se falarmos, por exemplo, em habitações, posso dizer que enquanto São Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades ficou com o máximo de 1, Viseu, por exemplo, tem 1,40. Enquanto que, por exemplo... Mas em relação aos mínimos, Sr. Presidente? Em relação a? Aos mínimos. Aos mínimos. Limites Em relação aos mínimos, há aqui um diferencial de 0,1, o que não é significativo, como pode calcular. Serão 10%. E são áreas de montanha. Serão 10%. Estamos a falar em 10%. Posso só acrescentar, Presidente? O que, na prática, muitas vezes não vai resultar nesses 10%, uma vez que a vetustez do prédio também conta, entre outros fatores, como coeficientes de ajustamento que existem nas fórmulas de cálculo, que contam e que, na prática, podem não resultar nessa diferença de 10%. O que também é válido para o desconto de 20% ou 30% que há pouco foi anunciado. Não. Não? Não. Isso só funciona em termos de avaliação do prédio. Há diferentes parâmetros na avaliação de um prédio, como o coeficiente de localização, o coeficiente de qualidade e conforto, o coeficiente de vetustez, que podem influenciar no valor final do prédio. Posso dizer que também a nível de comércio, enquanto, por exemplo, São Pedro do Sul e Oliveira de Frades têm os valores mínimos, Vouzela já aplicou mais 0,1 no que diz respeito ao comércio. Há questões pontuais, é mesmo 0,1 que não são significativas. Mas, pelo quadro que foi mostrar há pouco, eu fiquei com a impressão de que, em termos do resto do Conselho, os valores que eram praticados para a habitação subiram, portanto, ali é mostrado que eram aplicados coeficientes de 0,35 e 0,40 em 2010 e passa para 0,50 agora. É a única situação em que realmente há uma subida, mas é aquilo que disse a sua arquiteta, está em questão também a causa da vetustez. Sua arquiteta, faz favor, explique melhor essa situação. Como eu referi há pouco, são zonas que o perito, na verdade, fez um relatório e na qual sustentou esta subida para 0,5 e que se apoiou em amostras de mercado. Esta subida, como já referi há pouco, tem, na verdade, outros parâmetros que podem não resultar nesta subida, de 0,40 para 0,50, vê-se aqui 10%, mas na prática pode não resultar, porque a fórmula, como eu já referi, tem outros parâmetros, coeficiente de qualidade e conforto, coeficiente de ajustamento, outros coeficientes que, na verdade, podem não resultar nesta subida de 10%. Por exemplo, um prédio que tenha determinada idade, um coeficiente de vetustez, pode, na verdade, ter uma descida em vez de uma subida. Depende das obras que são feitas no prédio, depende de muita coisa.
Certo. E estamos aqui a falar no valor mínimo, porque há situações em que em vez de 0,50 será 0,60, será 0,65, tudo depende realmente se são núcleos urbanos, são núcleos, embora de freguesia, são núcleos urbanos maiores ou casas mais isoladas. Também está isso em questão, existe um mapa de cerca de 7 ou 9 zonas de localização. Sim, mas se quiser podemos ver também. Eu gostaria de perguntar, face a esta descida, na maior parte dos casos que vocês já apresentaram, se isto não vai se traduzir também numa quebra de receitas para a Câmara? Claro que sim, que irá traduzir uma quebra de receitas. Só que ao fim e ao cabo serão menos uma ou duas obras que a Câmara Municipal terá que executar, mas também entendemos que numa altura de crise em que realmente as pessoas têm problemas realmente para poder sobreviver, entendemos que realmente o imposto conforme estava era um imposto elevado e entendemos dar este valor às pessoas no sentido de realmente não pagarem tanto imposto e assim pagarem menos, para ao fim e ao cabo também ajudar as famílias que realmente neste momento estão a passar por uma crise financeira. Quanto é que acham que vão ser? Não temos valores para já, mas será significativo, sim. Sr. Presidente, em relação aos prédios rústicos, a Câmara Municipal está a cobrar a IDI desses prédios rústicos todos, ou há dificuldades em fazer o cadastro, identificar os proprietários? Não, os prédios rústicos, as pessoas sempre pagaram contribuição desses mesmos prédios rústicos. O que acontece é que essa contribuição é dirigida diretamente para as juntas de freguesia. As juntas de freguesia é que estão a receber esse dinheiro desse imposto, mas está a ser cobrado. Só que estamos a falar em valores irrisórios, não são significativos. Também já não há uma atualização há mais de 20 E também já não há uma atualização há muitos anos, provavelmente há mais de 20 anos. Ou seja, os valores que existem de matriz são valores surreais, são valores muito baixos mesmo. Não há problema de prédios que sejam por identificar e que não saiba a quem é que eventualmente tem. Sim, há situações dessas, mas também seja como for, também não... Vamos lá, não vale a pena nós andarmos a pôr, por exemplo, um fiscal a ver essas situações, que os valores são tão baixos que não compensa de maneira nenhuma ter alguém a controlar isso. E aqueles prédios que estavam no Globos, a Câmara vai mesmo penalizar? Já está a fazer a nossa proposta, nós já temos feito um levantamento das casas que estão aqui devolutas, ainda não procedemos à notificação desses mesmos proprietários. Porquê? Porque neste momento, como pode calcular, há uma série de projetos que estamos neste momento a lançar, há uma série de contactos que os serviços de fiscalização têm que fazer junto dos proprietários no sentido de ceder determinadas propriedades para podermos fazer determinados alcatroamentos. Estamos com muitas obras ao mesmo tempo, eles andam a fazer esses mesmos contactos e depois para uma segunda fase iremos realmente fazer essas notificações no sentido de fazermos com que essas pessoas venham a requalificar as suas habitações. Considerando que neste momento temos tudo para que realmente as pessoas possam qualificar essas mesmas casas, nomeadamente com a constituição da ARU, em como é sabido e já foi comunicado a toda a gente que realmente as pessoas podem ter uma redução da taxa do IVA de 23% para 8%, podem ter direito à redução das taxas municipais, têm direito à isenção do IMI, têm direito à isenção do IMT. Neste momento, nada obsta a que as pessoas não possam vir a fazer a requalificação dessas mesmas habitações. E considerando que aqui no núcleo urbano da cidade existe uma série de casas realmente em ruínas, nós iremos proceder realmente, logo que seja possível, à notificação dessas pessoas para proceder a obras, caso contrário as taxas irão para a máxima, sim.